hello, nós vamos falar com a doutora Diva novamente, que é super convidada, ela vem sempre, ela fala umas coisas fantásticas. Boa tarde, Diva, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, e hoje ela vai falar sobre os pés. Todo mundo cuida da mão, do cabelo, da unha, né? Tudo quanto é coisa. Do olho. E esquece da beleza, né? Do toque, do preenchimento, outras coisas. Mas esquece do pé. Quem leva você para todo lugar é o pé. E o que fazer com o pé, coitado? Tem que cuidar do pé. Então, por favor. Isso, e o pé é que leva a gente para os lugares que a gente quer ir. Então não adianta nada você passar um creminho lindo no rosto e ficar com o pé doendo. Sim. Não é? E vai ser pior. Isso se você conseguir andar, né? Isso, se conseguir andar. Então, o nosso pé, a gente sempre olha para ele assim, ah, meu pé, vou fazer a unha, não é? Vou fazer isso e aquilo, mas ninguém entende como o pé funciona, como você tem que tratar e cuidar do seu pé. Todo mundo cuida da sua pele, todo mundo cuida da cinturinha, da mão e o pé. Faz ginástica. Faz ginástica. Musculação. Exatamente. O pezinho fica ali, aguentando todo o seu peso, sem E reclamar. não participa de nada. Isso. E quando ele reclama, a coisa fica feia. Então vamos lá. O pé tem muitos ossinhos, tá? Então mais de 26 ossos. Tem tendões, tem músculos pequenos, músculos grandes e tem fáscias. O que são as fáscias? As fáscias são um tecido fibroso, bem grosso, e esse tecido envolve a musculatura, ele serve para deslizar algumas coisas, né? Os músculos, por exemplo, para dar flexibilidade. Então os nossos pés existem para que a gente caminhe, né? Primeiro ponto é esse, se é o mantenha caminhar, de pé. se mantenha de pé e que leve a gente nos lugares que a gente precisa ir. Mas o pé também não são só ossos e músculos, o pé também tem irrigação, tem o sistema arterial e tem o sistema venoso. Então, por exemplo, se você tem uma doença das artérias, como acontece no diabetes, o pé vai ser prejudicado. E o pé pode chegar a um ponto tão grave que às vezes precisa até da amputação. Ah, mas então é por isso que tem diabetes que sofre Amputação. Eu nunca tinha, não sabia por quê, eu já vi, mas nunca descobri o motivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pé diabético mais no final, tá bom? Então, o pé, para nós, o que tem que ser feito com ele? Ele tem que ter uma higiene boa, então você tem que lavar os pés, geralmente com água morna, enxugar muito bem com toalha macia, e principalmente entre os dedos do pé. Por causa da micose. As micoses. E nas micoses, para quem tem doença como diabetes, a micose é perigosa, porque ela serve de porta de entrada de infecção, que fica com aquelas rachaduras, né? Isso daí, para o diabético, é muito complicado. Por isso que tem que enxugar direito o pé para ele não ficar meio molhadinho. Isso. Então, os pés, na realidade, além de lavar, de enxugar, como eu disse, tem que passar creme hidratante. O hidratante evita com que as rachaduras apareçam, principalmente no calcanhar. Sim, tem bastante gente que tem rachadura no calcanhar, inclusive mais no interior, né? A pessoa anda muito descalço. Anda muito descalço, o pé fica ressecado, então você acaba tendo aquela pele seca, e isso tudo é terrível. E racha. E com isso você tem aquele pé todo, né, todo cheio de rachadura, todo seco. E então nós devemos passar creme hidratante. Só que o hidratante não pode ser entre os dedos. Tá, porque senão dá problema por causa da umidade, você acaba tendo o quê? Micose. Então, nos pés nós temos que ter cuidados assim. Então você vai passar na sola do pé, né, que é bacana. Isso, e na parte da frente, no tá. calcanhar, vamos fazer inclusive massagem, é bom que se faça massagem. Então, com tudo isso, a gente mantém os pés limpos. Tá. O outro ponto importante são os calçados que você usa. Aí mulher começa o drama, né? Exatamente. Os calçados têm que ser confortáveis, a sola tem que ser uma sola mais anatômica. Você tem que saber qual é o teu tipo de pisada. Isso muito ortopedista, um técnico da área orienta você, porque às vezes você pisa mais torto. E se você tiver alguma dificuldade no pisar, você vai ter problema no joelho, problema na bacia e na coluna. Sim. Então toda essa situação, o esqueleto funciona como se ele fosse uma peça só. Por isso que tem aquele exame que foi feito por mim, para mim, que a minha médica que mexe com isso, ela manda fazer, que é um exame que você faz, que aparece como se fosse uma radiografia do pé inteiro, porque aí você vê exatamente qual é o tipo uma ressonância. Isso aí. Isso, então, por quê? Porque o raio-x, ele serve muito bem para ver ossos. Agora, se você quiser ver ligamentos, fáscias, tendões, você tem que ir para a ressonância, que é um exame mais sofisticado, e ele vê mais partes moles, né? Então, nós falamos da higiene e nós falamos dos calçados. Aí uma atenção para as mulheres. As mulheres gostam de sapato de salto alto. Sapato de salto alto, ele é criminoso. Principalmente aquele salto fino, muito alto. Agulha. E com bico fino. Ele é lindo, ele é estético, ele é maravilhoso. Só que quando você é mocinha, né? Não, mas mesmo as moças. Mas você se ficar assim, muito tempo, usar com muita frequência o salto alto, fino, agulha, o seu pé, você pode ver que o seu pé não tem muita estabilidade. Certo. Então você compromete joelho, compromete bacia e coluna. Então a pessoa que usa salto alto, muitas vezes desenvolve uma dor lombar importante. Então às vezes está doendo aqui em cima.
E o você bico, acha que aqui que tá doendo você não é acha para o que pé. tem alguma coisa, mas vai ver, é o sapato que não é adequado, isso pode acontecer, pode ser da coluna também, mas o sapato é um dos responsáveis por você ter problemas de dor no joelho e na coluna. E o sapato, o salto adequado para você usar é um salto mais grosso, em torno de 4 centímetros mais ou menos, um solado maior. Tipo Anabela? Isso, o Anabela é excelente. O Anabela é muito bom. E tem que seu pé estar estável. Aquela coisa de você andar e seu pé balançar dentro do sapato, aquilo é péssimo. Né? Então, com isso, você faz o quê? A força com que você pisa, o calcanhar nosso tem um colchãozinho de gordura, não é? E aqui na planta, na beirada do pé também tem. Só que o calcanhar, ele é feito para aguentar o peso da pisada. Você pisa, né? Assim que é a pisada. E quando você usa o salto alto, todo o peso do seu pé ele vem para frente. Vai pra frente. Ele vai para frente. Então, na realidade, você vem para frente quando você usa o salto. Aí você faz assim com o corpo para você voltar para trás. Aí você perde o equilíbrio. Pode perder o equilíbrio e pode sobrecarregar também a coluna e os joelhos também. Então, o salto ideal é que seja um salto entre mais ou menos 3 a 4 centímetros, que seja um solado mais grosso para proteger o pé e tenha estabilidade no pé. Não pode ficar dançando para cima e para baixo. Por isso que antigamente tinha o Dr. Scholl em São Paulo, que inclusive desenvolveu vários tipos de sapato. Isso, sapatos, palmilhas. Hoje a gente tem algumas marcas, Sim. né, que usam o sapato de Quando forma nós éramos pequenos, só tinha o Dr. Scholl. Hoje tem uma marca famosa que faz isso, né? Ela deixa os sapatos, mesmo que sejam sapatos maiores, assim, com salto, bem anatômicos, para não sobrecarregar você. Como chama? É o Zaflex. Ah, o Zaflex. É, o Zaflex. O Zaflex eu conheço, inclusive ela já nos ajudou quando fez outra mulher, ela deu um voucher pra gente sortear uma bolsa, o que quisesse. Isso, então, eles usam sapatos anatômicos, com sola anatômica, que protege o quê? Justamente a anatomia do pé. Então, nós temos que olhar também os nossos sapatos e como a gente fica o dia todo. Andar de chinelo havaiano, que é uma delícia, não é bom o dia inteiro, né? Você pode estar em casa com chinelo ou alguma coisa assim. Mas a gente precisa tomar cuidado com a nossa pisada, porque senão a gente desenvolve um problema que é pro resto da vida, que é a tal da joanete. A minha mãe teve. O sapato de salto alto, muitas vezes, ele jogando o peso para frente, esses ossinhos que formam o peito dos pés, eles se desalinham e você pode ter o quê? A joanete, que dói, não deixa você vestir bem um calçado, sim. prejudica a Porque sua dói vida tudo. e dói. Outra coisa, você pode ter um esporão no calcânio também. O esporão é uma saliência do osso do calcânio, né, que fica atrás do pé, e ele parece um esporão mesmo. Então, à medida que você anda, ele vai cutucando as partes moles do pé, onde tem nervos, músculos, e você sente muita dor. Para isso, precisa uma avaliação do ortopedista. Inclusive, tem várias pessoas que fizeram operação. por Isso, causa disso. tem cirurgia para alguns casos, tem palmilhas para outros casos. Então, cada um tem que ver o modo né, como é que você passar por uma avaliação técnica. Os podólogos são muito importantes, geralmente eles têm uma ótima formação. Sim. E eles podem orientar. Outro ponto também são as unhas. As unhas devem ser cortadas de uma forma adequada, porque micose de unha de pé, se unha de mão já é ruim, você imagina micose na unha do pé, que a gente chama de onicomicose. É aquela unha que fica grossa, ela fica toda esfacelada, ela fica branca, ela descola, isso tudo são micoses. Então, para isso, precisa ter uma boa higiene e uma avaliação de um podólogo para saber como é que você vai cortar essas unhas. Que remédio que você vai ter. E eu vou chamar a atenção para uma coisa. Tanto as micoses de unha, de mão quanto de pé, muitas pessoas vão tomar comprimidos. Só que esses comprimidos são muito tóxicos e não são para todas as pessoas. Não, mas na verdade tem que colocar aquele líquido que coloca, né? Você pode colocar, mas às vezes a micose é tão profunda na unha, ela entrou tanto que você não vai resolver com isso. Então precisa tomar um comprimido por boca. É um comprimido que vai ser tomado a longo prazo e esse comprimido afeta muito o fígado. Então, se você teve uma orientação que não seja de um médico, que esse comprimido é bom, porque alguém tomou, tudo bem, não faça isso. Vá primeiro nos médicos, porque a avaliação da sua função hepática tem que ser vista. Porque eles não são remédios... É melhor ir no podólogo, né? Não, quem prescreve o remédio é o médico, né? Então ele que vai ver se você tem condições, você vai num dermatologista para ele olhar direitinho, e aí para fazer o corte, as coisas, você pode ir para o podólogo. Mas sempre para ver pisada, para ver como é que você está, sempre com o médico, né? Mas aí seria ortopedista. Ortopedista, ver isso, para prescrever palmilha, para ver como é que você pisa. Então é a necessidade de uma avaliação técnica. O fisiatra também muitas vezes pode ver isso, né? Então nós temos uma série de técnicos, né, no assunto que deve ser olhado. O que não é certo é você fazer da sua cabeça alguma coisa. Ah, eu vou comprar uma palmilha porque fez bem pro meu amigo. Todo mundo faz isso. Não, eu vou comprar aquele remédio porque aquele remédio meu amigo tomou e sarou. Exatamente. Então isso é que... Na verdade ninguém é médico, né? É. A pessoa estudou tanto tempo para isso, você estudou tanto tempo para isso, vai chegar, você vai lá e compra o que eu quero, não dá. Mas o problema principal é que às vezes as pessoas vão na conversa dos vizinhos, Sim. dos primos. Ah, mas aquele primo tem o mesmo problema que eu tenho, ele está ótimo, eu não estou. Mas cada organismo é de um jeito. Cada pessoa é Cada um responde de um jeito. Basta ver remédio para pressão, Sim, que é um sim. exemplo, que tem muito por aí. Tem. Um toma remédio para pressão, faz
faz um bem danado, outro toma, não adianta nada. Sim. Então a gente precisa ver a resposta de cada organismo, a Sim. função dos rins, a função do fígado. Então tudo isso é fundamental para você ter um bom tratamento. Começa com a avaliação do médico, pode passar pelo podólogo para te dar uns cuidados com o corte das unhas, os calos, que são outras coisas que dão problema sério. A pessoa vai lá, ela tem um calo por algum motivo, ou ela está pisando errado, ou ela está com o sapato errado, ou os pés dela estão com alguma dificuldade, ela começa a pôr os pontos de apoio em cima das saliências ósseas. Isso acontece muito com a idade. Na nossa idade, assim, na idade, à medida que você vai avançando, aquele colchão de tecido que tem debaixo do pé, ele diminui. Então, os seus ossos ficam mais expostos, podem aparecer calos, tanto por sapato ruim, quanto pela posição do pé. Então, com a idade, teu pé achata mais, ele esparrama mais. Então, ele está levando o seu peso pela vida fora. Você vai... Isso, e com isso você tem saliências ósseas. E há necessidade, sim, de você passar numa avaliação e ver o que é importante para você. Tá certo? E nunca ir lá pegar o calo e tirar. Própria. Porque o calo, ele não é a causa, ele é a consequência Sim. de alguma coisa, Sim, né? sim. Então, isso é importante vocês saberem. Então, olha, a higiene dos pés, o corte das unhas, o uso dos sapatos, como usar o sapato de salto alto, né, que não pode ficar muitas horas em pé. E você cuidar da hidratação dos seus pés, isso é fundamental. Eu só quero dar um alerta aqui para os pés das pessoas que têm diabetes, que é um mal que acomete muita gente. O diabético, além de ter aquela lesão nos vasinhos, né, que a gente sabe que o diabético, ele tem uma alteração da glicose no sangue, isso faz com que os vasos tenham espessamentos, que os vasos fiquem com a irrigação diminuída, principalmente as artérias. Com isso você pode ter uma pele, uma insuficiência arterial, que é aquela pele da perna muito fininha, queda dos pelos, dor nos pés, os pés mais frios. Então isso pode acontecer. Se machuca isso. Aí o que acontece com o diabetes? Ele tem mais um problema. Os nervos também são acometidos pelo diabetes. Então a pessoa perde a sensibilidade. Então aquele sapato apertado, aquela pedrinha que estava no pé, tudo aquilo que sente dor e você vai procurar se livrar, o diabético não tem. Ah, você não sente dor? Então, por exemplo, o diabético está com dor no pé e ele não sente? Ele pode ter dor no pé, pela parte óssea, por tudo, mas a pele, a irrigação, a inervação do pé dele é diminuída. Eu conheço, então a sensibilidade é menor. Isso, eu conheço uma pessoa que foi para um churrasco, ela ficou perto da churrasqueira, quando ela chegou em casa ela estava com a perna queimada, porque ela não sentia. Porque ela é diabética. Porque ela é diabética. E queimou as pernas. Então veja bem, o diabético tem que ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado maior. Então o que a gente recomenda para o diabético? Toda noite, a hora que ele for deitar, ele olha os pés dele, vê se tem micose, veja a sola do pé, se a sola do pé tem alguma ferida ou alguma lesão avermelhada, ou se ela está diferente, ou se tem uma dor que ele consegue sentir. Então isso ele tem que fazer visualmente. Então tem que olhar todos os dias, ou na hora do banho, ou na hora de se deitar. E quando o diabetes tem uma dificuldade de enxergar, porque essas arterinhas que ficam entupidas, essas artérias são as artérias da retina também, dos nossos olhos. Então ele perde a visão muitas vezes. Então algum parente, algum filho, algum irmão pode ajudar. Ajuda. Olha os pés para ver se não tem bolha, se não tem nada. Então o diabético precisa disso, porque alguma infecção no pé dele pode evoluir para gangrena. Ele tem a cicatrização. Amputar a perna. Exatamente. Coisa, né? A situação da circulação dele é pior. O medicamento que vai usar para combater a infecção chega com menos quantidade. Então, na realidade, ele é assim, os pés do diabetes têm que ser olhados com muito carinho, né? E basicamente a pessoa idosa também. Porque como o pé achata com a idade, como nós perdemos aquele colchãozinho debaixo dos pés, você pode começar a ter calos, pode começar a ter muita dor. E a dor impede que a pessoa passeie com a família, que a pessoa ande. Você pode ter artrose nos pés também. A artrose dói bastante, que é uma articulação dos ossos, né, onde você tem as cartilagens que ela diminui com a idade, e o líquido também que banha, para que aquilo fique assim. Toda a cartilagem, né, ela protege os ossos de atrito. Aí você perde esse mecanismo de defesa. E aí vem a dor, né? Então você veja que o pé, uma palavra tão pequena, P-E, e acabou. Tem tudo isso, né? Você viu que uma palavra tão pequenininha, com tanta coisa para fazer, tem que cuidar do pé, né? Exatamente. Então meu recado hoje é assim, cuide dos seus pés como você cuida do seu rostinho. É isso aí. Então, ele merece. Somos uma graça, muito obrigada. Estamos aqui sempre. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a doutora Diva vai responder com o maior prazer. E eu também, tá? Então, somos uma graça. Obrigada.